Olá, queridos, boa noite, sejam bem-vindos. Para você que é adolescente da Orla, você já conhece o meu Fala Galera, né? Então, nós estamos começando aqui a sequência de entrevistas que nós vamos ter aqui no nosso canal Igreja da Orla. E com essa temática, nós trabalhamos no dia 2 de agosto, o tema Chutando Balde. Iniciamos esse tema no nosso culto de domingo, que se você ainda não assistiu, corre lá no canal que está gravado, Chutando Balde do Passado. E nós vamos dar uma sequência de entrevista aqui com psicólogos, alguns especialistas de diversas áreas que são de interesse comum, tanto de você, adolescente da Igreja da Orla, como de pais, amigos e pessoas que vão estar assistindo esse vídeo. Então, te convido também a se inscrever no canal, se você não é inscrito, curtir, compartilhar. Durante essa série de entrevistas, a gente vai ter o nosso amigo Anselmo aqui, que é irmão aqui da nossa igreja, tem estado com você, adolescente, na EBD. Então, nós vamos estar aqui sempre trazendo um convidado e nada melhor do que começar essa série de entrevistas com um convidado muito especial, que é o nosso pastor aqui da igreja, o pastor Edson. Ele também é psicólogo e vai estar trabalhando um tema hoje muito interessante. Boa noite, pastor, tudo bom? Boa noite, Anselmo, boa noite, Gabriel. Prazer estar com vocês aqui. Amém, que bom, pastor. E o pastor hoje ele vai estar falando sobre uma temática muito interessante, que vai ser a depressão. E pastor, eu acho que a gente pode começar essa entrevista, esse bate-papo aqui, com uma pergunta assim, que pode esclarecer muitas dúvidas, né? O que seria depressão realmente? Qual é a diferença real entre a depressão e uma tristeza qualquer, aquele dia que a gente acorda desanimado? A diferença real entre a depressão e uma tristeza comum do nosso dia a dia. Então, nós podemos dizer, Gabriel e Anselmo, que a depressão é uma falta estrutural. Isso significa como jogar basquete sem um tablado, como, de repente, jogar futebol sem a trave do gol, de você andar com carro sem motor. A depressão, ela está além de uma tristeza profunda, porque a depressão, ela envolve níveis mais profundos da nossa vida. A tristeza, ela é apenas uma emoção. O sentimento está um pouco mais abarcado na depressão, porque envolve uma ação de paralisia. Paralisia na motivação, no pensar, paralisia naquilo que envolve a criatividade, naquilo que está presente nas ações, nas palavras, nas intenções. Então é como se você entrasse dentro de um buraco escuro, úmido e frio, em que somente o medo pudesse fazer parte dessa sua experiência. E é interessante ver que a depressão, ela tem várias causas. Veja, não é consequências, é causas. E há entre estas causas aspectos que estão presentes, por exemplo, a própria realidade histórica familiar. Pessoas que antecederam você, os seus pais, os seus avós, que tiveram essa tendência depressiva, é bem provável que também esteja latente por o aspecto do DNA em você. Existe uma situação que às vezes está sobre ações medicamentosas. Determinadas pessoas que tomam medicamentos para controlar alguns aspectos da vida, geram às vezes essa depressão. E existem situações e circunstâncias como a baixa autoestima, o sentimento de ausência de amor próprio ou amor próprio adequado. Existe uma série de situações como traumas na vida que podem desenvolver essa depressão. A depressão, então, seria o nível mais profundo da nossa vivência, em que nós não conseguimos sair dela por si só. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda de profissionais, nós precisamos da ajuda de Deus, nós precisamos da ajuda de pessoas, porque a depressão, ela cria uma separação, como do continente uma ilha, e você fica meio que isolado de tudo que está acontecendo. E chega um ponto que você mergulha mais dentro de você mesmo, se isola mais, em que você perde a referência da própria vida, da vontade de viver. E é uma coisa que você não se programa para poder enfrentar.
ela vai te tomando, vai te consumindo e vai te destruindo. Quando você acorda, é fato, você já está desfeito. Então, a depressão, ela precisa ser tratada ao seu início, para que ela não vá crescendo, ampliando, a chegar a um ponto em que você não tenha o domínio. Normalmente, quando a pessoa diz assim, eu estou em depressão, ela na verdade está no início da depressão. É como se tivesse uma ribanceira e você estivesse se aproximando dessa ribanceira. Então, você ainda tem consciência, porque a pessoa em depressão, ela não consegue saber, mencionar ou até se conceituar num processo de depressão. A pessoa que vive uma tristeza profunda, ela vive uma transição. A depressão pode ser até episódica, mas ela normalmente, quando se instala em alguém, ela é crescente, ela vai sendo mais abrangente com o passar do tempo. Pois bem, pastor Edson, muito legal essa última ponderação das etapas da depressão. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, como pai também, né? Já tive adolescente, vou ter outro adolescente daqui uns dias. Muito importante é como eu identifico que eu estou com depressão, iniciei uma depressão. Achei muito relevante você falar do tratamento no início, mas muitas vezes o que acontece é que nós não conseguimos identificar. O filho mudou, eu mudei, né? Pensando como adolescente, eu mudei, mas eu não estou sabendo o que aconteceu, é algo novo. Nós, como pais também, eu e você, na nossa geração, não se falava de depressão quando nós éramos adolescentes. Não que não tinha, porque não foi descoberto. Como que nós, pais, ou o próprio adolescente, identificam, opa, estou com depressão? Né? Como que ele pode fazer isso? Então, um dos aspectos, Anselmo e Gabriel, e você que está nos acompanhando aí, um dos aspectos primordiais para identificar uma pessoa em depressão é o auto-isolamento que essa pessoa acaba gerando. Esse é um aspecto muito fácil. Por exemplo, você tem filhos e a tendência desse filho é de ficar mais num quarto, mais reservado. Ele, talvez, já sendo tímido, a sua estrutura de natureza, de personalidade, provoca mais aversão ao coletivo ou processo indutivo social. Esse tempo que nós estamos passando de pandemia, então, ele é uma mola propulsora para isso. Porque, de alguma forma, a gente está mais reservado, a gente está mais distante um do outro. E esse distanciamento social, ele acaba provocando alguns males que já são pré-existentes dentro de nós. Mas, olha só, o isolamento dentro de casa, o filho, ele tentando caminhar, o que a gente chama de vida mais solo, tentando fazer as coisas mais sozinho, não querendo estar num ambiente mais coletivo, não querer assistir um filme juntos, não querer fazer parte de uma brincadeira de tabuleiro, ele está desanimado para tudo, não quer comer, ele diminui a sua quantidade de alimentação diária, ele é uma pessoa que, mesmo sendo introvertido, era uma pessoa que se inseria em alguns momentos da casa, por exemplo, de sentar-se à mesa para poder participar de uma refeição, e ele já não está se sentindo motivado a isso, ele está muito tempo deitado, ele está muito tempo assim, com o quarto com a luz apagada, ele está falando de coisas muito negativas, ele está se desvalorizando nas suas palavras, nas suas expressões, ele não está tendo aquele âmbito de fé, ou ele não está mais tão motivado a conversar com vocês dentro de casa. Então, essas são, vamos dizer assim, os primeiros aspectos, as primeiras percepções de que alguma coisa está acontecendo ali. Pode ser um princípio de depressão, porque assim, a depressão mesmo é notório. Ela se desliga, a pessoa se fecha completamente ao que está ocorrendo no mundo, que está ocorrendo dentro de casa, a pessoa se isola disso. Então, esse isolamento tão profundo, ele é perceptível por todas as pessoas, até os animais da casa percebem isso. Tanto que querem, de alguma forma, estar perto, estar enroscado essa pessoa, para ver se consegue ajudar. Você vê, até a própria natureza do animal, ela é de tentar levar a pessoa para cima, de tentar constituir isso. Um gato vai lamber ali, né? Um cachorro vai tentar fazer um carinho, porque percebe que o senso depressivo faz com que a pessoa ela se puxe para dentro e para baixo. É algo bem impressionante. Então, ela tem falta de vontade de fazer as coisas, ela tem falta de vontade de estar com as pessoas, ela tem falta de iniciativa, ela tem falta que envolve as coisas mais básicas, tomar banho, comer, falar, agir. Então ela vai se fechando no mundo, se isolando do mundo
e não se sentindo motivado, por exemplo, de manhã cedo. Ela sempre ia à mesa tomar café da manhã, mas aí normalmente ela acorda de manhã e ela não quer levantar da cama. Ela está acordada, mas ela não se sente motivada. Aí às vezes você chega lá no quarto e diz assim: meu filho, levanta aí, vamos lá tomar café. Tomar café para quê? Ai. Aí talvez você como adolescente, estou em depressão, porque talvez seja coisa normal para muito adolescente, né? Não é isso. É aquilo que realmente é uma falta existencial. É você não encontrar motivo para fazer absolutamente nada. E aí isso contagia a casa. De alguma forma, essa pessoa revela para todos que ela não está bem. Não é só um momento, é uma sequência disso. Então, para se saber melhor, não é apenas avaliar um dia ou dois, uma semana, mas ver que o processo vai sendo gradativo e cada vez maior. E, pastor, eu achei interessante uma palavra que o senhor colocou sobre essa questão genética, né, tudo isso. E uma pergunta que eu acho que talvez possa existir para você que está acompanhando aí, é se existe realmente algum grupo propenso a isso. Não é? Pessoas com essas características são propensas a passarem pelo processo depressivo, ou não? Olha, qualquer pessoa pode passar por isso, qualquer adolescente, não importa a faixa etária. Existe uma faixa etária mais propensa a estar num processo depressivo, ou isso é uma coisa que abrange toda a sociedade, todos os indivíduos? Então, no passado, Gabriel, você falava muito que uma criança jamais poderia enfrentar a depressão. Anselmo, o olhar da história era: criança não passa por depressão. Hoje, nós vemos crianças com 1 ano de idade numa linha depressiva. Nós encontramos juniores em linhas depressivas, adolescentes. No passado, se falava muito sobre as mudanças hormonais. Então, a mulher, por exemplo, na menopausa, ela vivia uma mudança bem considerável e ela tinha uma tendência depressiva presente. Falava-se depois da meia-idade, tanto o homem quanto a mulher. Então, no passado, era mais ou menos 40 anos. Hoje está entre 45 e 50 anos. Essa é uma fase que muitas pessoas, elas olham para o seu passado, não se sentem felizes, realizadas, e elas olham para frente desmotivadas, porque é como se alcançasse a metade da vida e dissesse: se eu nunca conseguir alcançar as vitórias, que para frente eu não vou conseguir. Então, ela desconstrói a perspectiva de esperança sobre o futuro. Mas hoje, nós encontramos todas as faixas etárias suscetíveis a isso. Então, nós temos várias ações que motivam, né, ou que caminham ou que provocam a depressão. Mas nós hoje temos algumas coisas que são mais alinhadas e determinantes, talvez. Por exemplo, a adolescência, ela vive uma fase de grupo. Então, uma pessoa extremamente tímida e que talvez tenha, nesse contexto, um alinhamento de uma rejeição vivida, ela pode desenvolver uma depressão. Um adolescente que tenha vivido alguma violência na sua fase infanto-juvenil, ela pode desenvolver um momento em que ela se depara com algo semelhante já absorvido na vida dela, e de repente ela pode, naquele tempo, na adolescência ali, desencadear um processo depressivo. Uma coisa que às vezes se torna muito comum a adolescente, ele ainda não é um homem, uma mulher, mas também não é mais uma criança. Essa fase da adolescência é uma fase que às vezes a pessoa se cobra demais, e ela se cobrando demais, ela às vezes se julga demais, ela se condena demais, e isso acaba afetando a sua estrutura como pessoa. E um outro aspecto que às vezes está muito presente mais atrás, era o processo pré-vestibular ou de vestibular, em que as horas eram em grande parte investidas em estudos, e aí sobrava pouco tempo para poder dedicar a esportes, a dedicar a alguma atividade pessoal, a fazer alguma coisa que gerava prazer. Então, as pessoas, quando não passavam num concurso público ou não passavam no vestibular, elas entravam numa linha depressiva porque elas se condenavam, ou às vezes por alguém, um colega, ter passado e julgá-la, né, menos competente ou inteligente, ou às vezes uma palavra do pai ou da mãe, ou de repente a própria autocobrança que essa pessoa estava inserido em olhar para o seu pai e sua mãe: o que meu pai vai dizer, o que minha mãe vai dizer, como é que vai ser agora?
Eu me lembro que acompanhei uma pessoa que ele trabalhou 7 anos para poder passar no vestibular de medicina e não conseguia. Tentava e não conseguia, tentava e não conseguia. E uma vez o pai e a mãe me falou sobre ele. E eu conheci, achei ele muito inteligente. E naquela ocasião eu falei, olha, ele tem algum momento que ele bloqueia a referência da sua inteligência. Então, é possível que na hora que ele se sente pressionado, ele refreie a capacidade e, por isso, desenvolve fraqueza ou limite na sua intelectualidade, no seu conhecimento. E foi isso que nós identificamos. Começamos a trabalhar com ele durante um tempo e conseguiu vencer isso. E ele, então, se submeteu a um processo de pré-vestibular na época, ele passou em primeiro lugar. Não foi a ajuda, o tratamento dado, foi a forma dele entender o próprio corpo e as suas capacidades, e ele foi lidando com isso, e no tratar isso, ele conseguiu abrir o seu potencial. Mas ele já estava assim, caminhando para uma linha depressiva. Veja, ele estava entrando no 8º ano de tentativa, sabe, fazendo cursinhos e achando que ele não era capaz, que não era inteligente. E não era nada disso. Era um problema emocional que na hora da pressão, na hora da prova, ele se fechava, o seu organismo gerava às vezes uma diarreia nele, atos de vômitos, dava dor de cabeça, ele se sentia tão pressionado que o próprio corpo reagia. E eu falava para ele assim, isso é muito bom, porque enquanto o seu corpo reage, você não tem problema da depressão. O problema é quando o seu corpo não desenvolve essa autonomia. Então, o adolescente, ele hoje é mais propício a ter depressão? Não, eu diria que não. Mas ele vive uma vulnerabilidade que precisa ser trabalhada. Então, se ele tem sentimento de rejeição, se ele não tem um domínio maior sobre amor próprio, estima própria, ele precisa trabalhar isso, porque ele precisa saber separar o que é dele e o que é do outro. Às vezes ele cobra por si e cobra do outro. E às vezes ele quer fazer parte de um grupo, ele quer ser aceito pelas pessoas, ele é capaz de fazer qualquer coisa. E se alguma coisa não provoca essa inserção, esse encaixe, ele às vezes se sente muito mal e ele perde o domínio disso. Eu vejo que o adolescente vive de uma forma muito intensa as coisas, as emoções, os sentimentos. Então, uma tristeza pode ser profunda e ela pode chegar no ponto de desabar num ato depressivo. Mas, normalmente, na adolescência, está na autodepreciação de si. Eu vejo que esse é um ponto que precisa ser muito bem trabalhado com o adolescente. Ok, legal. Então, nós tratamos a prevenção, né, o início, mas agora eu descobri, estou com depressão. Ou descobri, um filho meu está com depressão. O que eu faço? O que eu posso fazer para tratar isso? Você falou, o corpo reage, mas eu posso fazer uma coisa, quem eu procuro, quais os recursos que eu tenho para me poder, o mais rápido possível, tratar a minha depressão e continuar tendo uma vida plena, uma vida feliz, viver uma vida de satisfação, né? Então, olha só, como eu falei, existem estágios, né? Então, existe o estágio inicial da depressão, que você pode trabalhar caseiramente, vamos assim dizer. Uma atividade física em que você desenvolva perda calórica elevada ou uma atividade física que você tenha uma postura aeróbica, a caminhada, a natação, corrida, bicicleta. Se você desenvolve uma atividade física todos os dias, musculação, você coloca para fora o que eu diria que é a sujeira que está presente no nosso emocional. Então, é uma forma de você extravasar isso. Porque a depressão, ela é uma forma de extravasar para dentro. Quando a gente joga para fora, a gente elimina essa possibilidade. Então, atividade física regular, todos os dias, mas 40 minutos é suficiente, precisa ser mais do que isso. Às vezes, no passado, eles diziam, faz uma atividade 3 vezes na semana, não ajuda. Você precisa fazer uma atividade todos os dias, criar isso, um hábito, até você chegar ao ponto de ter prazer naquela atividade física, isso é muito bom. Segundo aspecto, muito fácil, você na semana, você tem que tirar um tempo para você. No nosso dia a dia, nós vivemos para tudo, para estudo, para aquilo outro, e às vezes não temos um tempo para nós, um tempo de ver um filme só a gente, um tempo de ouvir uma música sozinho ali, ou viver uma coisa coletiva, uma coisa que você gosta, jogar bola, de jogar uma altinha ali na praia, de poder
tocar. Então, desenvolver uma coisa que você goste. A gente precisa separar um tempo na semana para poder fazer isso. E um outro aspecto que é muito interessante é tentar construir uma linha social concreta. Hoje, a adolescência, ela vive muito online e pouco no concreto. Ter alguém que você tenha carne e osso para poder conversar. Tem um amigo que diz assim, nós somos formados de carne, osso e pelanca. Então, mais ou menos isso. Tem alguém com carne, osso e pelanca que você possa abrir o seu coração, que você possa ter como amigo e amiga, que possa receber, de repente, coisas que você teria dificuldade de abrir para mais pessoas. Então, você precisa ter pelo menos uma pessoa próxima para poder estar junto de você. Um outro nível você não consegue fazer isso. Você está desmotivado, não consegue sair do quarto, você está cabisbaixo, você está completamente decepcionado com a vida, você precisa de intervenção médica, você precisa de medicamento. E aí cada caso vai exigir um medicamento diferente. Existe dentro da nossa composição, vamos assim dizer, o nosso sistema nervoso central, a necessidade do equilíbrio, para que as nossas emoções, nossos sentimentos, nossos comportamentos possam ser trabalhados. Então, a gente não pode viver a excitação plena, porque a gente vai construir uma linha de ansiedade muito grande, e a gente também não pode viver uma linha depressora sobre a nossa vida, para dentro, recluso. A gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio. Se o nosso organismo não consegue fazer isso automaticamente, a gente vai precisar do medicamento, porque o medicamento vai provocar isso. Então, o medicamento pode ser necessário nesses casos. Em conjunto com o medicamento, aí numa fase seguinte, um tratamento psicológico, porque talvez alguma coisa está desencadeando essa depressão. É como se houvesse um entupimento de uma torneira, que a água não está saindo, ou de repente do ralo de baixo, você tem que desobstruir para a água passar. A gente precisa saber o que está impedindo a alegria, o que está impedindo a paz, o que está impedindo a linha da vida. Porque a depressão, se existe uma palavra que pode ser sinônimo de depressão, é angústia. E angústia não é palpável, não é concreto. Ela está à altura da nossa alma, ela é extremamente subjetiva. Então, o tratamento psicológico vai ajudar a própria pessoa a se conhecer e a tratar algumas coisas que estão dentro dela. E um terceiro aspecto é a própria espiritualidade. Buscar Deus, caminhar com Deus, sabe, procurar viver a experiência com Deus, são elementos que constituem ações de trato. Aí talvez, nesse tempo, muita gente diz assim, eu estou em depressão. Volto a dizer, a depressão ela não é autoconceituada. A depressão, normalmente, ela é colocada no olhar nosso mesmo, porque a gente está vivendo aquele momento de maré baixa e acha que a gente se aproxima da depressão. A depressão, ela é silenciosa. E volto a dizer, ela cresce cada dia mais. E normalmente são as pessoas que estão à nossa volta que nos veem diferente. Nós, às vezes, não nos vemos, nós achamos que está tudo normal. Só que chega num ponto em que nós nos vemos. Quando nos vemos, já está num ponto mais crítico, essa linha depressiva. E aí não tem jeito, a gente precisa fazer um tratamento. Um tratamento medicamentoso, para quem entra na depressão, é no mínimo de 1 ano. Tem casos que a gente estabelece 2 anos de ações medicamentosas, medicamentos para poder trabalhar, para poder fazer esse automático do organismo. Ações terapêuticas, às vezes, de alguns meses é suficiente, mas o medicamento não. O medicamento precisa ser um pouco mais. E, às vezes, o apoio espiritual, a dependência de Deus, precisa sempre estar, né, no contexto da nossa vida. Mas a depressão, ela precisa ser tratada por um médico, que é um psiquiatra. Às vezes a gente procura um neurologista, procura um urologista ou um ginecologista. Quem trata de depressão é psiquiatra. Mas psiquiatra não é médico de doido? Não, psiquiatra é médico para quem está em depressão, médico para quem está em extrema ansiedade, médico para quem está vivendo um momento difícil na sua vida. Porque ele vai entender a composição endócrina, o sistema endócrino do nosso organismo, nosso metabolismo, ele vai entender a fisiologia nossa, ele vai compor com detalhes as circunstâncias que vivemos no nosso dia a dia, e ele é o médico preparado para poder lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, e a partir daí tentar encontrar esse ponto de equilíbrio. Então, o psiquiatra é a pessoa indicada. O psicólogo é o que vai trabalhar na manutenção
daquilo que está dentro de nós. E o aspecto espiritual que vai trabalhar a nível de alma, no mais profundo da nossa vida, trazendo-nos a libertação de algumas coisas que vão ocorrendo em nós. Então, mais ou menos, são níveis, situações, circunstâncias que podem ser tratadas, trabalhadas e melhoradas na nossa vivência. Pastor, e o senhor estava colocando aí essa questão de tratamentos com profissionais, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, se um pai, digamos que o Anselmo percebe que a Lavínia, uma adolescente, está nesse processo depressivo. E o Anselmo, ele quer fazer alguma coisa pela Lavínia. Eu sou colega da Lavínia, percebo que a Lavínia está passando por isso. A Lavínia foi constatada num processo depressivo por um especialista, já está passando por esse tratamento. Mas nós, como participantes da vida dela, queremos, né, contribuir para esse processo. Então, assim, de uma forma simples, como que um colega, um amigo, um pai, um parente próximo pode contribuir para o adolescente, para o indivíduo que está passando por essa situação? Um tapinha nas costas e dizer assim, levanta da cama, ajuda, ou não? São coisas específicas, porque, de repente, a gente pode querer ajudar e acabar atrapalhar o processo todo, né? Então, depende muito do estágio, mas olha, existem alguns movimentos que sempre dão certo. Você tentar tirar a pessoa da cama, num primeiro momento convidando, não vai ter muito êxito. Deita com a pessoa na cama. Cria um movimento para dentro do quarto. Hoje todos nós, a família, vamos tomar café aqui com você no quarto. Leva as coisas para o quarto. Faz um café lá em conjunto como família. Vai lá e faz um cafuné. Não conversa, porque ela não está disposta, ou ele não está disposto à conversa. Vai fazendo um cafuné, fica ali. Mas pai, mãe, por que você está aqui? Estou aqui porque eu entendo que é importante estar aqui com você. Mas você não tem o seu trabalho, você não tem... A coisa mais importante é você. E a gente vai construindo afirmações e vamos construindo valores. Então, a fala e o investimento é muito importante nesse movimento. Os colegas, de perceberem o distanciamento dessa pessoa, tentar inseri-la. Se você convidar, vem para cá, vem para a célula, vem fazer isso, eles não vão. Então, vamos lá. E assim, eu acho que uma coisa legal não é perguntar assim, o que está acontecendo, você está em depressão. Não, chegar lá e dizer, nós viemos aqui porque estamos sentindo a sua falta, queremos dizer que você é importante para nós. Viemos aqui te dar um beijo, viemos aqui orar com você, viemos trazer aqui um cookie, viemos aqui trazer esse bombom de morango. Viemos aqui porque sentimos tanto a sua falta, queríamos ver um pouco do seu sorriso. E trouxemos um filme aqui, que saiu essa semana, de comédia e tal, queríamos ver com você. Então, construir um movimento em busca da pessoa. Porque, às vezes, a nossa falha é tentar trazer a pessoa para nós. E a gente trabalha de forma contrária, antagônica. Nós é que precisamos ir até a pessoa. Então, se ela está para baixo ali, eu vou entrar no processo dela, para poder tirá-la. Porque, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir ajudar a pessoa. Então, a família tem que entrar junto. Então, parar de questionar, por que você está chorando? Por que você está assim? Tentar ser simplesmente sensível, empático. Chora mesmo. Se for para falar, não é por que você está chorando, chora mesmo, joga isso para fora. Ou fica em silêncio, abraça, acolhe, sabe? Chora junto. Então, esse é o momento legal. Como colega, como amigo, como irmão da igreja, a gente precisa ser empático. Se a gente não construir essa empatia, ele vai ou ela vai se distanciando cada vez mais, porque ela ou ele vai se vendo uma pessoa em comum, atípica. E a gente precisa ver que a depressão é comum. A Bíblia fala que Davi viveu um momento depressivo. A Bíblia fala que Elias passou por um momento depressivo, Jonas passou por um momento depressivo, Paulo passou por um momento depressivo. 14 anos o apóstolo Paulo viveu dificuldades, porque no primeiro momento da sua conversão ele foi rejeitado pela igreja, pelos líderes, e ele passa 14 anos para depois reimprimir o trabalho dele. Gente, quando a gente começa a olhar, a gente começa a ver que nós somos normais, nós somos tendentes a isso. Eu sou, por exemplo, de uma família alemã. Os europeus, e aí eu vou colocar de uma forma mais direta, os germânicos, se você tem uma ancestralidade, por exemplo, alemã, você tem uma potencialidade de desenvolver a depressão em percentuais bem altos do que qualquer outras pessoas de outros países. Se você olhar, por exemplo, aqui no nosso estado,
nós temos um município de maior número de pomeranos, que se chama Santa Maria de Jetibá. Santa Maria de Jetibá passou por um momento, há um tempo atrás, em que precisou fazer uma intervenção lá, porque o alcoolismo era crescente, e nesse crescente alcoolismo, o suicídio também. Então, as pessoas, na primeira saída delas, era para o álcool. A segunda saída era trazer uma limitação maior para a vida. Então, o que aconteceu? Começou-se a haver uma tendência, além de genética, que está numa linha de origem à sua ancestralidade. E é claro que a gente vai ver uma série de situações presentes em outros países também, mas a gente vai identificar, num contexto maior do que o nosso pai ou o nosso avô, algumas presenças que estão ligadas nesse DNA nosso, né? Nessa genética estrutural nossa. E aí a gente pode ver que existem situações que, inevitavelmente, vão ser mais suscetíveis. Não que vai ocorrer, mas a gente tem mais suscetibilidade. Isso está para mais ocorrer sobre a nossa vida. Pegar um gancho aqui da fé, né? Falar um pouco da fé. Nós sabemos da amplitude do poder de Deus e da capacidade ilimitada de libertação do Senhor Jesus Cristo, né? Eu tenho até um testemunho aqui, um exemplo, né? A minha esposa tem um familiar que é missionário em Santa Maria de Jetibá, numa cidadezinha, no vilarejo, e ele ganhou um prêmio porque ele começou a pregar o evangelho, não foi da noite para o dia, né? Com o tempo, passou alguns anos, a prefeitura identificou que o número de suicídio caiu absurdamente naquela região. Ele pregava o evangelho em casa, porta em porta. Então, a minha pergunta para você é a fé, o papel da fé. Você falou um pouquinho, mas como eu aumento essa fé, né? Como eu posso fazer para eu aumentar a minha fé, eu melhorar o meu relacionamento com Cristo e eu ser beneficiado por essa transformação, essa libertação? Tem uma palavra no alemão que ela vamos assim dizer, ela não consegue ter uma tradução bem próxima para a língua portuguesa. Anfechtung. E essa palavra, para nós, seria mais ou menos assim uma crise, aquela caótica crise, desestruturante. A fé, ela põe em ordem a nossa vida. Ela põe em ordem os nossos pensamentos, ela põe em ordem os nossos sentimentos, ela põe em ordem o nosso amor próprio, o nosso valor pessoal. Ela restitui a nossa condição de vida, porque quando a gente vive a depressão, a gente vive uma subvida. Então, o Evangelho, a fé, ela traz um reequilíbrio. Agora veja, as pessoas falam de uma forma geral que a religião ajuda as pessoas. Ok, porque ela transcende. Então, toda religião vai de fato ajudar as pessoas, mas apenas a fé cristã vai de fato tratar a alma ao ponto de não apenas ter uma ação que transcenda a pessoa, mas que encontre a verdade e essa verdade tem a capacidade de libertar plenamente essa pessoa. Então, quando eu estou depressivo, eu não acredito em nada. E aí eu me vivencio assim, num vazio, num marasmo, é como se eu perdesse todos os referenciais. É como se eu estivesse sem bússola procurando uma direção. Aí entra Deus. Esse Deus, ele gera um novo objetivo, um novo sentido. Eu começo não apenas a entender quem eu sou, mas eu consigo entender que alguém me ama, que eu tenho valor para essa pessoa e ele tem um propósito para mim e meu futuro. Então, quando eu vou alinhando esse aspecto, eu vou encontrando um motivo para seguir em frente, para dar o próximo passo. Então, a fé, ela remonta toda a minha estrutura antes perdida, vazia. Ela vai enchendo, preenchendo com sentido, com prazer, com realização, com contentamento, ao ponto disso ser tão bom, que a gente vai transmitindo para o outro, não por obrigação, como aconteceu. A gente não vai conseguir parar de falar sobre isso. A experiência que a gente viveu, a gente vai querer que o outro viva também. Então, isso vai dando uma missão. E aí a pessoa vai olhar para você e dizer o seguinte, mas antes você tinha uma dificuldade, agora você... O que aconteceu? Quando você vê uma pessoa que antes estava assim descuidada, você vê bem mais arrumada, ou uma pessoa que antes falava um monte de besteira, agora está começando a falar coisas assim com sentido, você diz, o que aconteceu com você? A fé, ela vem nesse sentido. Quando a gente começa a
reconstruir a nossa vida, as pessoas vão nos perguntando. E aí, quando a gente começa a testemunhar o que Deus está fazendo, o que Deus fez, a gente começa a ver que essa pessoa tem um desejo também. Então, à medida que vai buscando, ela vai substituindo não apenas o vício do álcool para um vício da Bíblia, para um vício de oração. Ele vai substituindo uma ocupação que não gerava um resultado satisfatório à vida, apenas tampava um buraco, era como se colocasse um tapume, né, sobre um buraco e não resolvesse o problema daquele buraco. O que Cristo vem e faz? Ele não tampa, ele vem e preenche o vazio do buraco, ele vem e soluciona aquele processo. Então a fé é extremamente importante. O que a gente precisa ver é que na crise que a gente vive, e aí todos nós somos suscetíveis à depressão, volto a dizer, principalmente as pessoas que são mais tendenciosas por uma questão fisiológica, por um processo genético. Às vezes se cobra que o crente não pode viver a depressão. Nós podemos passar sim, tá? Mas nós temos mais chance de sair, superar e vencer completamente do que qualquer outra pessoa, pelo aspecto da fé, pela razão de verdade que há naquilo que não é a religião, mas do verdadeiro Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz que Ele vai nos libertar e verdadeiramente nós seremos livres da depressão, da ansiedade e de qualquer outro mal que possa ocorrer na sua vida, na sua família, na sua tendência genética ou de descendência. Creia nisso e viva essa verdade, porque Anselmo Gabriel, prezado adolescente, prezado adolescente, você que está nos ouvindo nesse momento, todos nós somos vulneráveis, mas isso não significa que nós haveremos de cair. Nós podemos nos antecipar, nos prevenindo, nós podemos nos recuperar e nós podemos superar completamente tudo o que vivermos com a ajuda de Deus, com a ajuda de um bom profissional, com a ajuda de um bom amigo, com a ajuda da igreja, que é esse ambiente de cura, esse ambiente de transformação, esse ambiente que favorece nos sentir bem e caminhar para o bem. Certo. Muito obrigado, pastor, Prazer. por esse bate-papo. Obrigado também, Anselmo, por estar aqui conosco. Durante a semana pensarmos, né, sobre isso. E eu acho que assim, esclarece muita coisa para você que está em casa, às vezes. É muito fácil, né, falar assim, fulano está com depressão, e não entender verdadeiramente esse processo, saber que esse tipo de fala também não ajuda. Então, você pode enviar também esse vídeo para alguém que você deseja, assim, poxa, essa pessoa estava me perguntando isso esse dia, e a gente vai também falar sobre várias outras temáticas. Já vou te antecipar, na semana que vem nós vamos falar sobre ansiedade. A gente vai estar com a psicóloga Renata aqui, e ela vai falar sobre ansiedade, show de bola. Já trabalhou com muitos universitários, estudantes, então também vai ser um processo muito bacana e você não pode perder, certo? Então fique ligado, toda sexta-feira, 19h30 aqui no canal. Mais uma vez, obrigado, pastor. Eu que agradeço. Obrigado, Anselmo. E a gente se vê semana que vem.